Oi pessoal, eu sou o Matheus da Danfoss e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como realizar a configuração da função FireEmote utilizando o LCP102. Essa função é dedicada somente para a linha de produtos HVAC e neste exemplo irei simular a programação no Drive FC102. A função FireEmote é para ser utilizada em situações críticas que necessitam do funcionamento contínuo do conversor de frequência em uma situação de incêndio. Quando essa função está habilitada, ela descarta a detecção de alarmes, permitindo que o motor não pare de funcionar. Essa função pode se adequar na aplicação de exaustores instalados em túneis ou escadarias, por exemplo, pois a ventilação não será interrompida e ajudará em uma evacuação segura de pessoas que se encontram nestes locais. Agora, uma observação muito importante é que o Drive FC102 ele é apenas mais um componente do seu sistema HVAC. Portanto, é muito importante que todos os outros componentes sejam dimensionados da maneira correta pelo projetista. Os sistemas de ventilação que envolvem vida de pessoas devem ser aprovados pelo Corpo de Bombeiros e outras autoridades locais. Então, após esses recados, vamos à nossa configuração. Primeiramente, precisamos pressionar a tecla Main Menu, ir até o grupo 5 de entradas e saídas digitais. Para isso, eu pressiono a seta para baixo até encontrar o grupo 5. Pressiono OK para entrar neste grupo. Pressiono a seta para baixo para ir no grupo 5-1 de entradas digitais. E eu vou programar o parâmetro 5-11 referente ao terminal 19, por exemplo. Neste parâmetro, eu vou programar para a opção 37. Que é a opção Fire Mode. Pressionamos OK para confirmar. Então, toda vez que nós acionarmos o terminal 19, o Fire Mode entrará em ação. Agora pressionamos a tecla Back 2 vezes para retornar ao menu principal. Agora vamos até o grupo 24 de parâmetros. Para isso, pressionamos a seta para baixo até encontrar o grupo desejado. Quando chegarmos no grupo 24, que é o grupo de aplicações e funções 2, pressionamos OK. Pressionamos OK novamente no 24-0, que é referente aos parâmetros do Fire Mode. E aqui nós temos o parâmetro 24-00, que é o parâmetro da função de Fire Mode. No caso ele está desabilitado, iremos pressionar a tecla OK e alterar para a opção 1, ativado. Pressionamos OK novamente para confirmar. Agora pressionamos a seta para baixo. E no parâmetro 24-01, configuração do Fire Mode, nós temos a opção em configurar para malha aberta ou malha fechada. No caso, eu vou dar o exemplo primeiramente em malha aberta. Pressiono OK. O parâmetro 24-02, unidade do Fire Mode, ele vem configurado para a opção 3, opção Hertz. No caso, nós só temos essa opção quando selecionamos malha aberta. Então, deixaremos a opção 3, pressionamos OK, pressionamos a seta para baixo novamente. E no parâmetro 24-03 e 24-04, nós temos a referência mínima e a referência máxima do Fire Mode. No caso, a máxima é 50 Hz, que é o máximo que o meu motor ele trabalha. Então, eu quero que o meu motor ele sempre rode em 50 Hz. Então, o parâmetro 24-03, eu vou programar a mínima para 50 Hz. Então, o meu motor sempre rodará em 50 Hz. Então, no caso, eu deixo essa opção. Isso é apenas uma observação. No caso, 50 Hz é o motor que eu estou utilizando de exemplo. Então, se o seu motor ele for 60 Hz, 80 Hz, você deve realizar a parametrização adequadamente, de acordo com o seu motor. Pressionamos a seta para baixo novamente. No parâmetro 24-05, que é a referência pré-definida, nós podemos programar para 100%, porque o motor sempre rodará na máxima. Pressionamos OK novamente. Pressionamos a tecla Back para retornar à tela principal do parâmetro. E agora pressionamos a seta para baixo. E na fonte de referência do Fire Mode, nós deixaremos sem função,
Mas aqui nós temos a opção de selecionar entradas analógicas, Field Bus, então você tem algumas opções de configuração. No caso, como eu quero apenas utilizar a entrada digital, eu quero acionar a minha entrada digital e quero que o meu motor rode na máxima. Eu não quero ter outro dispositivo para garantir aí o controle ou aumentar a velocidade. Então eu deixarei em 0. O parâmetro 24-07 é referente à fonte de feedback. Deixarei em 0 também, sem função. E o parâmetro 24-09 eu deixarei programado para 1. Ele já fica configurado para 1, mas essa opção 1 ela serve para você desabilitar a aparição de alarmes. Então, nenhum alarme irá aparecer na IHM. O driver irá funcionar de modo contínuo. Então, da maneira como está configurado, quando o botão Auto On estiver acionado e você ativar a chave 19, que é a que nós configuramos no começo da programação, o seu motor já entrará em modo Fire Mode e irá rodar na máxima, independentemente do que estiver acontecendo. Então, ele não irá respeitar nenhum alarme. Então, agora, vamos realizar a configuração em malha fechada. Para isso, vamos até o parâmetro 24-00, que é a função de Fire Mode. Manteremos a opção 1, pois queremos o Fire Mode sempre ativado. Pressionamos a seta para baixo. No parâmetro 24-01, que é a configuração do Fire Mode, programaremos para malha fechada. Para isso, pressionamos OK. Selecionaremos a opção 3, malha fechada. Confirmaremos a alteração apertando OK novamente. No parâmetro 24-02, que é a unidade do Fire Mode, nós temos mais opções de configuração. Então, neste caso, eu vou selecionar a opção 71, que é a unidade de medida bar. Para isso, eu pressiono OK. Eu selecionei a opção bar porque é o exemplo que eu estou utilizando do meu sensor. Mas caso o seu sensor tenha uma outra unidade de medida, ou você queira utilizar outra unidade de medida, não tem problema nenhum. Pressionamos a seta para baixo novamente. E a referência mínima do Fire Mode, eu vou programar para 0. Deixarei a opção 0, porque o meu sensor, o range dele é de 0 a 10 bar, por exemplo. Então, a mínima eu deixarei em 0. A máxima eu vou programar para 10. Então, deixarei 10 bar, pois é o range do meu sensor. Pressiono OK para alterar. Agora eu pressiono a seta para baixo. E no parâmetro 24-05, que é referência pré-definida, nós definiremos o set point de operação. Então, no caso, se pressionarmos OK novamente no 0, nós selecionaremos o set point. No caso, eu vou programar para 50%. Então, isso quer dizer que, se ficar 50% o meu set point, significa que, se o meu sensor é 0 a 10 bar, 50% é metade. Então, 5 bar será o meu set point ideal para aquele determinado ambiente que eu estou trabalhando. Então, o meu set point é de 5 bar. Para isso, eu deixo a opção 50% no parâmetro 24-05, na opção 0. Então, após selecionarmos o set point, pressionamos a tecla Back para retornar à tela principal deste parâmetro. Pressionamos a seta para baixo novamente. Na fonte de referência, selecionaremos a opção 1, entrada analógica 53. Caso você esteja utilizando outra entrada analógica, basta você selecionar a sua fonte de referência. No caso, eu vou deixar a entrada analógica 53. E no parâmetro 24-07, que é fonte de feedback do Fire Mode, selecionaremos também a opção entrada analógica 53. Pressionamos OK. E no parâmetro 24-09, nós deixaremos a opção 1, pois queremos que todos os alarmes do conversor de frequência sejam desabilitados. Então, da maneira como está configurado agora, se o seu Payday estiver funcionando normalmente e você ative o botão do Fire Mode,
ele continuará funcionando, garantindo sempre esse set point que nós selecionamos de 50%, independentemente do que esteja acontecendo ali no seu sistema. Bom, pessoal, essas eram as instruções que eu queria passar para vocês e aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.